Muito bem, começando agora a nossa segunda aula a respeito do tema 1 da Consulplan, que é verbo. Eu comecei na aula passada com esse trecho 1, que sai na tela. Já comentei as duas primeiras frases. Olha a terceira. Quando as tropas russas abandonaram a região ao norte da capital ucraniana, deixaram evidências de crimes de guerra. Então, abandonaram e deixaram. O verbo abandonar e o verbo deixar. Ao dizer que as tropas abandonaram, já aconteceu. Então, abandonaram não está no presente. E quando fala que elas deixaram evidência, naquela época, quando elas abandonaram, elas deixaram. Hoje elas deixam, amanhã elas deixarão. Então, abandonaram e o deixaram, vocês vão circular aí e colocar o quê? Passado ou pretérito. Tá bom? Agora, a gente quer chamar a atenção de vocês para a noção do tempo presente. Tá? E o tempo presente, como eu falei na aula 1, ele associa-se ao tempo do hoje. Tá? Por exemplo, se eu digo assim, moro na cidade de Belo Horizonte, eu tenho aqui uma forma do verbo morar. Eu moro. Ok? Tem aqui uma forma do verbo morar. Eu moro. Ontem eu morei. Antigamente eu morava. Amanhã eu morarei. Ou seja, esse moro é aquilo que a gente chama de um presente propriamente dito. Como assim, professor? Tem presente que não é presente? Tem presente que não é presente. Isso é um fato que está acontecendo hoje mesmo. Hoje, no dia de hoje, eu estou aqui em BH, moro aqui. Até viajo algumas vezes para o Rio, viajo algumas vezes para São Paulo, mas eu moro aqui. Eu até trabalho em outra cidade, mas eu moro aqui. Bem, quando eu digo, por exemplo, que dou aulas de segunda a sexta, eu tenho aqui uma forma do presente do verbo dar. Ontem eu dei aula até às 11 horas da noite. Amanhã eu darei aula em 3 turnos. Hoje eu dou aula. Só que isso aqui não é simplesmente o presente do dia de hoje. Quando eu falo que eu dou aula de segunda a sexta, isso mostra a minha rotina. Então, isso aqui é o que você, numa questão de interpretação, vai encontrar com o nome de presente habitual. O que é um hábito? É uma coisa que se faz com uma frequência. Por exemplo, eu quando viro para vocês e falo assim, eu nunca me deito antes de meia-noite. Aí o verbo deitar está no presente. Mas se eu nunca me deito, está implícito aí que o meu hábito é dormir após meia-noite. Ou eu me levanto às 6 da manhã. Não é só hoje, não. Ao dizer que eu me levanto às 6 da manhã, eu estou te dizendo qual é o hábito que eu tenho. Então, existem questões de prova que, em vez de perguntar o nome do tempo verbal, eles dão a interpretação, o que eu acho que é até menos traumático. Por exemplo, os alunos fazem prova no próximo domingo. O que acontece aqui? Eu tenho uma forma do verbo fazer que está no presente. Ontem eles fizeram. Amanhã eles farão. Hoje eles fazem. Só que acontece um problema. Tem aqui a expressão no próximo domingo. O próximo domingo não chegou ainda. Então, oficialmente, essa frase tinha que ser assim. Os alunos farão provas no próximo domingo. Ao dizer que os alunos fazem prova no próximo domingo, eu estou usando um presente com valor de futuro próximo. Olha só, estou usando o presente com valor de futuro próximo. É como se eu dissesse assim, gente, eu estou no mês de outubro, eu viajo agora em novembro para o exterior. Se não chegou o mês de novembro, eu teria que dizer que eu viajarei em novembro.
Mas como novembro é um mês seguinte ao mês de outubro, é um futuro próximo. O Marcelo e a Mariana se casam no domingo. Não casaram ainda não. O casamento vai ser ainda, mas é um futuro próximo. Então tem presente, tem presente que é constante e tem presente com valor de futuro próximo. Por exemplo, quando eu digo assim, o Brasil ganha a Copa de 70. 1970 já foi, gente. Teoricamente, aqui não poderia ser ganha. Aqui tinha que ser assim, o Brasil ganhou a Copa de 70. Mas aí, então, não é presente com valor de futuro. É presente com valor de passado. Ele se chama, sabe como, na gramática? Presente histórico. O que é um presente histórico? É quando você pega um livro de história, quando você pega um jornal, todo fato que já aconteceu, ele é registrado para presentificar. Então, por exemplo, as caravelas de Cabral chegam ao Brasil em 1500. E vocês chegaram. Ao dizer que as caravelas de Cabral chegam ao Brasil, eu estou presentificando uma coisa que já foi. Ok? E, finalmente, estou falando sobre verbo. Ao dizer que eu estou falando sobre verbo, aqui eu tenho uma locução verbal. Lembra da aula 1? Olha o gerúndio aqui. Ao dizer que eu estou falando sobre verbo, e tem muito professor de português que condena, às vezes você faz uma redação, o professor de português fala assim, olha, não pode usar gerúndio, não. Cuidado com gerúndio. Se o gerúndio está certo, não tem problema. Ao dizer que eu estou falando sobre verbo, significa neste momento, agora. Então, o gerúndio, ele mostra um presente em andamento. Se eu uso uma forma de gerúndio para falar de alguma coisa que está acontecendo, o gerúndio está certo. O que eu não posso dizer é que amanhã de manhã eu vou estar passando um pix para você. Não, amanhã de manhã é outro dia. Eu vou estar passando, amanhã de manhã eu vou passar um pix. Olha, gente, nós vamos estar cancelando a aula. Não vamos estar cancelando, não. Está cancelando um processo que está acontecendo. Isso é uma coisa que ainda não ocorreu. Então, nós vamos cancelar. Cuidado é quando você usar essas expressões que tem 3 verbos. Vou estar fazendo, vão estar chegando, vai estar comprando. Esse é o chamado gerundismo. E o gerundismo é que é visto como erro. Então, já defini para vocês o que é o tempo presente. Na tela. A última frase. E um rastro de dor e de horror que provocará traumas profundos na sociedade da ex-república soviética. Provocará é uma forma do verbo provocar. Hoje, ele provoca os seus inimigos políticos. Ontem, ele provocou uma discussão em sala de aula. Amanhã, ele provocará os parentes. Então, vem cá. Provocará não aconteceu ainda. Então, você vai circular isso, provocará e escrever assim, verbo futuro. Então, aí nesse texto, a pessoa usou presente, passado e futuro misturadamente. Como diz Gonçalves Dias, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Que é isso? Está louco? Não. O texto escolhido para a prova apresentou uma miscelânea de tempos verbais. Na sua redação, quando você for fazer no seu concurso uma redação, você vai procurar usar todos os verbos no presente. O tempo formal de uma dissertação de prova é a análise de um fato atual, corriqueiro, cotidiano. Ela tem que ser feita no presente. Você ficar transitando entre passado, futuro e presente no mesmo parágrafo não é legal. É considerado um defeito de coesão. Bom, mas aí eu falei com vocês do presente, já mostrei presente, passado e futuro, já defini o presente, agora nós vamos definir o passado, que é o chamado tempo pretérito. Né? É esse tempo das coisas que já aconteceram
é esse tempo que a gente chama de passado. Inclusive, meu amigo, existe o verbo preterir. Existe também o verbo preferir. Quando eu falo que eu prefiro determinada coisa, eu estou colocando aquela coisa em primeiro lugar. Agora, quando eu falo que ele foi preterido, significa que eu deixei o cara para trás e passei outro na frente dele. Preterir é julgar por pretérito. Preterir é julgar para trás. A ideia de preterir é baseada nisso. Lembra que eu falei que existe um pretérito mais próximo, que é chamado de ontem, e um pretérito mais remoto, que é chamado de antigamente? Pois é. Então, isso tem dois nomes na gramática convencional. O pretérito que indica o ontem, ele é chamado de pretérito perfeito. E o de antigamente, ele é chamado de pretérito imperfeito. Meu amigo, se você me perguntar, professor, para que eu preciso saber isso nas atribuições que eu vou desempenhar quando eu passar nesse concurso? Para nada. Não tem a menor importância você saber, olha, eu sou um cara tão bom, eu sei diferenciar um pretérito perfeito de um pretérito imperfeito. Vou te falar uma coisa, você só é um cara chato. Você só é um cara bobo que perde tempo com besteira. Ou um cara esperto que você domina que vai cair. Então, lamento informar para vocês que a Consulplan, ao contrário de outras bancas, dentro da cobrança de verbo, ela faz cobrança perguntando o nome do tempo e do modo verbal. Então, infelizmente, você tem que saber. Por exemplo, li um artigo sobre capitalismo. Isso é alguma ação que já aconteceu. Eu li um artigo sobre capitalismo. Hoje eu leio. Amanhã eu lerei. Ontem eu li. Então, se aqui está associado ao ontem, mesmo que eu não tenha a palavra ontem escrita, eu posso colocar. Eu não falo que antigamente eu li um artigo. Não. Ontem eu li. Antigamente eu lia. Então, esse é o pretérito perfeito que se associa ao ontem. Por exemplo, andava de bicicleta aos domingos. Aqui eu tenho uma forma do verbo andar. Andava de bicicleta aos domingos. Hoje ele anda de bicicleta. Amanhã ele andará de bicicleta. Ontem ele andou de bicicleta, mas antigamente ele andava. Então, se isso aqui é um antigamente, mesmo que não tenha a palavra, isso aqui é uma noção de pretérito imperfeito. Então, o pretérito perfeito é a noção do ontem e o pretérito imperfeito é a noção do antigamente. Ok? Quero te mostrar uma outra coisa interpretativa também, igual eu te mostrei para o passado, para o presente. Ao dizer que eu li um artigo sobre o capitalismo, esse pretérito perfeito, ele sempre indica um fato consumado. Você pode até pensar assim, pessoal, mas se é passado, já aconteceu. Então tem que ser um fato consumado. Por exemplo, meu amigo foi internado às pressas. Já aconteceu, pretérito perfeito. Eu cheguei atrasado hoje. Já aconteceu, pretérito perfeito. Eu morei nos Estados Unidos. Já aconteceu, pretérito perfeito. Agora, quando eu falo que ele andava de bicicleta, você está percebendo que isso aqui não é uma coisa que aconteceu uma vez só. Se era aos domingos, do mesmo jeito que tem um presente habitual, tem um passado habitual. Era comum que todo domingo eu fizesse isso. Então, antigamente, eu sempre andava de bicicleta aos domingos. Então, isso aqui, o imperfeito, é um fato habitual do passado. Então, existe pretérito perfeito, que é um fato consumado, e existe um pretérito imperfeito, que é um fato habitual no passado. Lembra que eu falei com vocês, que é muito importante, que eu vou dizer para vocês, que de vez em quando vocês têm que saber coisa de cor, e outras vezes não adianta?
A gramática tem uma coisa chamada verbo regular. E a gramática tem uma coisa chamada verbo irregular. Eles costumam cobrar isso? Não. Mas só para você entender o nome, regularidade é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Um procedimento irregular, ele está fora do que é previsto, às vezes ele é até errado. Então, quer dizer uma coisa importante para você saber. Quando se fala de pretérito imperfeito, esse pretérito imperfeito tem duas marcas nos chamados verbos regulares. Tá? É bom que você saiba essa marca de cor, já que a banca cobra a identificação do tempo verbal. Tá? Marcas nos verbos regulares. A gramática chama-se desinência. Quando você encontrar numa forma verbal isso aqui, ó, aqui, ó, andava, isso é marca de pretérito imperfeito. Eles compravam, ou vá, dentro compravam. Tá? Nós organizávamos, ou vá, dentro organizávamos. Então, se no tempo verbal que você estiver olhando na frase, tiver um vá, o pretérito é imperfeito. Ou então, se tiver um ia. Eu fazia brigadeiros para vender na faculdade. Fazia, do verbo fazer. Eles escreviam cartas de amor apaixonadas. Escreviam. Pretérito imperfeito. Nós saíamos juntos nos finais de semana. Saíamos. Então, se você tiver um vá ou ia, é pretérito imperfeito. Agora, por exemplo, eu ontem li. Antigamente eu lia. Por isso não é imperfeito aqui. Ó. Eu ontem vi. Antigamente eu via. Eu ontem tive, mas antigamente eu não tinha. Antigamente eu tinha. Então o verbo ter não tem nem vá nem ia. Portanto, o verbo ter é um verbo o quê? Irregular. O verbo ser. Antigamente eu Eva. Antigamente eu era. Então o verbo ser é um verbo irregular. Mas é bom que você saiba que quando tem o vá e tem o ia, é pretérito imperfeito. Ok? Trecho 2 na sua tela. As imagens que chegaram de Bucha causaram comoção e revolta em todo o mundo. Tem aí chegaram, que é do verbo chegar, tem aí causaram, que é do verbo causar. Ao dizer que as imagens chegaram, isso é uma coisa que já aconteceu. Ao dizer que as imagens causaram, isso é uma coisa que já aconteceu. Então vai aí, ó, circule esses dois verbos e coloque aí pretérito. Só que é o pretérito perfeito. Ontem as imagens chegaram. Ontem as imagens causaram. E mais, o pretérito imperfeito seria chegavam e causavam. Como não tem o vá e não tem o ia, esse é o pretérito perfeito. Então, eu gostaria que vocês ficassem com essa marquinha aí. Porque cá para nós, ainda tem uma coisa chamada pretérito mais que perfeito. Esse é pouco usual, mas ele existe também. Se você olhar na gramática, o pretérito mais que perfeito, ele está definindo como ações passadas anteriores a outra ações passadas. Olha que coisa confusa. É uma ação passada anterior a uma outra ação passada. Ele é mais antigo do que o que já é antigo. Por exemplo, eu já tinha saído quando meu colega chegou. Eu já tinha saído quando meu colega chegou. Eu tenho aqui uma expressão verbal, uma locução verbal, que é tinha saído. E eu tenho aqui o verbo chegar. Hoje o meu colega chega. Amanhã o meu colega chegará. Ontem o meu colega chegou. Já aconteceu.
Eu já tinha saído, já aconteceu. Então, isso aqui é passado, isso aqui é passado. Agora, supondo que existem dois horários, 19 horas e 20 horas. Eu já tinha saído às 19 horas, quando meu colega chegou às 20 horas? Ou eu já tinha saído às 20 horas, quando meu colega chegou às 19? O que aconteceu primeiro? Foi a minha saída ou foi a chegada dele? Então, primeiro eu saí. Eu já tinha saído na hora que meu colega chegou. Meu colega chegou. Mas na hora que ele chegou, antes disso, eu tinha saído. Então, por exemplo, eu tinha saído às 19 horas quando meu colega chegou às 20 horas. Então, esse passado é mais anterior do que esse. Então, isso aqui é o mais que perfeito. Meu colega chegou. É um fato consumado. Isso aqui é um pretérito perfeito. Não é imperfeito, não é chegava. Não tem um vá nem um ia. Então, se isso aqui é um pretérito perfeito, isso é mais anterior a ele, é por isso que chama mais que perfeito. Tá bom? Não acabei de falar sobre isso, não. Eu vou definir outros detalhes de pretérito mais que perfeito na nossa terceira aula. Tá bom? Grande abraço e até lá.